Hoje o nosso tema do Diga Doutor é artrite reumatoide, que é uma doença que causa inflamação nas articulações, principalmente das mãos e os pulsos, pés e joelhos. E você pode tirar suas dúvidas sobre essa doença, é só mandar sua pergunta para a gente, tá bom? No 869-9927-0783. A gente aqui do Vida Saudável convidou a doutora Raíssa Fernandes para nos ajudar com informações sobre essa doença. Ela já está aqui com a gente. Boa tarde, doutora Raíssa. Boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Vida Saudável. Olha, é sempre um prazer a gente receber especialistas aqui para que a gente possa trazer informações sobre doenças que acometem muitas pessoas, mas que principalmente a gente fala, doutora Raíssa, da prevenção, de como tratar e como também diagnosticar precocemente. E a primeira pergunta que eu faço para a senhora, que a senhora possa explicar para o nosso público, o que é artrite? Como que funciona a artrite? Como é que ela aparece no nosso corpo? Tá. Bom, a artrite reumatoide, ela é uma doença inflamatória. Então, quando eu falo inflamatória, a gente tem sinais inflamatórios no corpo, né? Então, nós vamos evidenciar o punho inflamado, aumentado de volume, aquecido, as metacarpos, as interfalangianas. Opa! As juntas, né? Mais popular. Então, aqui nas mãos são bem importantes, nos pés, os joelhos, os tornozelos. Então, a gente costuma chamar que é uma poliartrite, várias articulações envolvidas. É uma doença sistêmica, então, não só as articulações. O que é mais chamativo é o acometimento articular. Mas a gente pode ter outras manifestações, pulmonar, neurológica, só que mais raras. O que mais é gritante é esse lado articular, que maltrata muito a paciente. Ou seja, quando você está, onde você dobra, onde você faz esses movimentos, ela fica inflamada e traz dor e ardor, é isso? O que a pessoa sente, doutora? Inicialmente, a paciente pode sentir, mas a gente nem ainda evidenciar no iniciozinho. Então, ela fala de manhã, uma coisa que é importante, ela acorda e diz, eu me sinto travada. Então, essa rigidez que a gente fala pela manhã é muito importante, porque, no geral, quando você acorda, com o passar dos anos, você pode até ter uma rigidezinha, né, e ser normal. Mas, quando aquilo ali ultrapassa uma hora, o paciente acorda travado, como eles costumam dizer, aquilo lá está mostrando que tem algo mais, que é algo inflamatório. Então, inflama todas essas juntas, essas articulações, ou isso acontece mais, não, só inflama as articulações das mãos, ou só a dos pés, ou quando a pessoa tem artrite, tudo fica inflamado? Podem ser todas. Para iniciar, a paciente, no geral, relata mãos e pés, mas você pode ter esse acometimento, mãos, pés, joelhos, tornozelos, coluna, mais a coluna, né, o segmento cervical, a região do pescoço. Então, você pode ter várias articulações envolvidas, a gente costuma dizer que é simétrica de um lado e do outro do corpo, tá? Então, maltrata muito por ser nessa quantidade, quer dizer, não é só uma articulação, não é só uma junta acometida, são várias e simultaneamente. E por que a pessoa adquire essa doença? E a partir de que idade? Pois é, a faixa etária, no geral, a faixa etária mais compreendida aí é entre 35 e 70 anos de idade. A gente tem, no geral, um predomínio 2 a 3 mulheres para um homem, tá? Então, a maioria é mulher? A maioria é mulher. E qual foi a outra pergunta? E por que essa doença ela surge? Como é que ela surge? A pessoa adquire de que forma? Pois é, nós temos o lado genético, que ajuda nisso aí, né? Então, tem a predisposição genética. Se eu tenho parentes de primeiro grau com artrite reumatoide, eu tenho uma maior chance de ter. Mas também tem fatores que a gente chama ambientais. O tabagismo, infecções, periodontites. São fatores envolvidos para o desencadeamento da artrite reumatoide. Lógico que não é só uma causa, né? A junção desses fatores, e podem ter ainda outros fatores que a gente não domina, que nós não conhecemos. Esses são os que a gente já domina: tabagismo, infecções, periodontites e alterações no microbioma. Periodontite infecções dentárias. Tem uma bactériazinha mais envolvida nisso, que elas desencadeiam mudanças nas proteínas do corpo, e isso faz com que o corpo passe a produzir uma maior quantidade de autoanticorpos. É uma doença autoimune? É uma doença autoimune. Como que funciona a doença autoimune? A gente já falou aqui de outras doenças, mas é sempre bom a gente relembrar. Acontecem algumas coisas. Então, pega um indivíduo geneticamente susceptível e alguma coisa faz com que aquele indivíduo passe a produzir anticorpos contra ele próprio. Então, a gente costuma dizer que é uma perda da tolerância imunológica. Eu passo a reconhecer
aquilo que é meu como algo estranho e passo a atacar as minhas próprias células. No caso da artrite, o que é que o nosso organismo ataca para dar essa inflamação no nosso corpo? Ela ataca uma membranazinha que reveste as articulações, que chama membrana sinovial. Então, por isso que são as articulações as mais acometidas, porque ela acomete principalmente essa membrana que reveste as articulações. Doutora, e existem casos mais avançados? A gente tem até algumas imagens aí, até para poder as pessoas visualizarem de uma melhor forma. Edição, coloca aí, olha só. Em casos mais avançados acontece isso, o dedo fica torto, as mãos ficam tortas e os pés? Sim. Esse é o grande problema da doença, porque ela é crônica, ela é progressiva e ela é deformante. Então, isso aí, nem todas evoluirão dessa forma. No geral, aí são pacientes que nunca trataram ou trataram de forma incorreta ou por pouco tempo. Porque o grande problema é que a população se acomoda em usar apenas anti-inflamatório. Então, ou corticoide. Eu tomo o corticoide, o anti-inflamatório, me sinto bem, e não vou fazer no tratamento, não faço o tratamento que é o importante para mudar essa evolução aí. Qual é o tratamento, doutora? É uma das doenças que mais o tratamento foi revolucionado nos últimos anos. Então, nós temos muitas ofertas de tratamento. Um deles é o metotrexato, que é barato, que é acessível. É uma medicação? É um imunossupressor, e é um comprimido, né, que o paciente precisa usar regularmente toda semana. Então, qual é o problema? O que é que, no geral, acontece, que é o nosso dia a dia? A paciente está lá muito inflamada, nós passamos um corticoide para aliviar, ela se sente tão bem que ela fica só no corticoide e não vai atrás do tratamento que muda aquela evolução ali das focas. Que aí é um tratamento de uma doença crônica, que você tem que ficar sempre fazendo para que ele não deforme sua mão ou seu pé. Exatamente, para o resto da vida. Eu costumo dizer que o paciente diz assim, doutora, mas não tem cura? Não tem, mas tem controle. Hipertensão não tem cura, diabetes não tem cura, mas tem controle. E a gente tem medicamento para fazer. E barato, né? Então, esse aí é um deles barato. Existem medicações caras, mas que são fornecidas, inclusive, pelo governo. Então, assim, nós não podemos ter uma doença dessa e não tratar. No passado, tudo bem, porque não tinha, mas hoje não tem cabimento não se tratar. Doutora, a gente sempre tem pergunta aqui dos telespectadores, porque a entrevistadora aqui é Neyara e mais os milhares de telespectadores, sabe? Porque a gente seleciona algumas pessoas. Então, vamos para a pergunta. Olha aí, a Angélica, do bairro, do centro aqui da cidade. Boa tarde, Angélica. Eu tenho 46 anos e já tenho artrite nos 2 joelhos. Estou obesa e acredito que o quadro piora. Quais as atividades mais indicadas e que causam menos impacto? Olha aí, doutora. Veja só, a paciente aí provavelmente pode ser que ela tenha só o que a gente chama, que a população chama de artrose, e o nome correto, né, para o meio médico é osteoartrite. Então, a famosa artrose no joelho, porque o que ela falou ali é só no joelho. Então, pode ser pelo fator idade, embora ela seja nova ainda, 46 anos, né? Mas a gente tem artrose já começando com 40 anos, tá? Então, assim, e a paciente sendo obesa, pode ser só artrose, né? Mesmo sendo tão nova. Qual a atividade que ela deve fazer de menor impacto, doutora? Ela não deve. Ser sedentária é o que pode ter de pior. Se a paciente está suportando caminhar, a gente recomenda caminhar porque ela precisa perder peso, né? Se ela não suporta caminhar porque já está doendo muito, aí nós recomendamos fazer exercício na água. O que ela não pode é ficar acomodada sem fazer exercício, porque ela vai ganhar mais peso e vai deixar mesmo de andar dessa maneira. Então, eu estou achando que ali é só uma osteoartrite, que é a famosa artrose, porque ela contou só joelho. Se ela me disser que as mãos também doem, incham, os pés não são só os joelhos, aí eu posso sim pensar que é uma artrite reumatoide, que é uma doença mais sistêmica. Tem mais pergunta, viu? Tem muita pergunta aqui. Vamos tentar responder o máximo aqui que a gente puder. Edna, olha, eu sinto muita inflamação no meu joelho. Às vezes incha demais e não consigo nem caminhar. O que eu devo fazer? Olha aí, mesmo questão. Pois é, parece que Edna é bem novinha, mais nova do que a outra, né? Aí precisa ver assim. Porque eu não sei se todo mundo que está escrevendo é que tem artrite reumatoide. Se não for, se é uma pessoa jovem, tem dor no joelho, precisa primeiro descobrir a causa. Às vezes, por exemplo, tem mulheres que têm o que a gente chama de mulheres jovens, tem condromalácia, que é uma inflamação no joelho, que não é uma doença autoimune, que está ali restrito só ao joelho. Então, o mais importante ali é descobrir a causa, diagnosticar a causa daquilo ali, que pode ser que nem seja uma artrite reumatoide, né? E se for tratar logo para não ter mais problema, se for tratar logo. Vamos para mais perguntas, doutora Raíssa. Olha só, Idamara, né, o nome dela, do bairro Saci.
Queria saber se criança tem artrite reumatoide. Olha, boa pergunta. Infelizmente tem. Tem sim. Existe o reumatologista pediátrico, né? Que trata essas mesmas doenças que eu trato no adulto, tratam na criança. Então, a gente tem criança que usa, inclusive, vários medicamentos iguais do adulto e que tem o mesmo acometimento. É um pouquinho, às vezes, diferente, porque no começo não precisa ser logo várias envolvidas, como costuma ser no adulto. Pode ser só uma ou duas articulações, ou pode começar só com febre, como uma doença sistêmica, mais sistêmica, sem tanto envolvimento articular, e depois tem esse envolvimento articular. Então, as crianças podem ter, e para isso tem o reumatologista pediátrico. Tem mais perguntas? Vamos tentar ser mais rápida na resposta para poder a gente... Ok, vamos lá. Olha, Assunção do bairro Monte Castelo, aqui pertinho. Ó. Comecei a sentir dores e dificuldade de dobrar o dedão da mão direita depois da Covid. Tem cura? Pois é, se é só o dedão da mão direita, pode ser só pelo Covid mesmo, algumas pessoas tiveram esse relato. Pode ser também que esteja usando muito celular, precisa ver até isso, se não é uma artrosezinha nesse dedo. Esse dedo costuma ter uma artrose que pode gerar isso, mas que melhora. Pode confundir artrose com artrite, não é isso? Sim, é porque a artrose é só mais ligado à idade, né? E ao uso exagerado. E a artrite reumatoide, aí eu tenho que ter cuidado, porque quando eu falo a palavra artrite, quer dizer que a articulação está inflamada. Aí pode ser por diversas causas, entendeu? Inclusive por uma artrose. A palavra artrite só quer dizer assim, está inflamada. O nome artrite reumatoide é o nome da doença que nós estamos falando, que é uma doença autoimune, entendeu? O frio, a pessoa que tem artrite reumatoide, ela não gosta de frio, né, doutor? Porque piora a situação? No geral, elas relatam sempre essa piora, talvez porque ficam mais contraídas, mais tensas, e aquilo ali não é bom para a articulação. Então, no geral, elas pioram, elas relatam isso, que pioram no frio. Tem esse relato, né? Me veio aqui na minha memória aqui. Verdade. Tem pergunta aí, Edson? Ainda tem mais pergunta? A gente está selecionando algumas perguntas, já tem várias chegando, mas tem essas perguntas. Doutora, e como que deve prevenir? Existe prevenção ou não? Veja só, se eu tenho alguém na família que tem artrite reumatoide, eu já fico próximo, já tenho que ficar um pouquinho mais atenta. O tabagismo tem que ser eliminado, porque o tabagismo é conhecido como um fator ambiental que desencadeia a doença. Então, fumar nem pensar, para quem tem alguém na família que tem artrite reumatoide, é evitar tabagismo, né? E o restante, né, são as medidas de vida saudáveis mesmo, que não tem muito como atuar diretamente naquilo ali. Atividade física para reforçar a questão muscular, isso é importante para que essas articulações elas se movimentem e tenham uma resistência maior? Muito importante, porque ter um músculo bom poupa mais a articulação, né, sobrecarrega menos a articulação. Então, fazer atividade física é muito importante, independente de se ter ou não doença, porque a gente sabe que com o envelhecimento a gente precisa fazer atividade física para ter músculos bons e resistentes. Olha só, a gente tem pergunta. Vamos lá? Tem como liberar a pergunta? Não tem? Você tem uma pergunta para me entregar? Então, a produção. A Josi, ela me entrega um papel. Volta aqui, editor, só para vocês sentirem. Ela escreve com uma letrinha desse tamanho, gente. Eu já tenho mais de 40 anos, Josi. Eu não tenho condições de enxergar. Você está enxergando, doutora? Ruim, se você não... faça assim, doutora. Vê se você enxerga. Você enxerga? Aí ela faz de longe, aí mostra o papel. Eu estou até de perto, eu estou com dificuldade. Mas vamos lá. Doutora Raíssa, fale sobre lúpus eritematoso, não sei se eu estou falando isso eritematoso. Certo. Sistêmico. Sim. Está entendendo, doutora? Estou entendendo. Minhas articulações estão inflamadas. É uma telespectadora que pediu. É porque tem muita gente que liga aqui para o telefone da redação aqui da então, ela quer que eu fale de lúpus eritematoso Dá sistêmico. para você falar? A gente foge do tema? Lógico. Então, o lúpus não tem problema nenhum. O lúpus também causa um quadro de artrite igual ao da artrite reumatoide. Ou seja, várias articulações acometidas também. A diferença é que no lúpus não tem aquela destruição lá que vocês mostraram. Não tem aquela mão toda deformada. O lúpus, no geral, não deforma. Mas o lado ruim do lúpus é que é uma doença mais sistêmica. Então, eu tenho muito mais, por exemplo, outros acometimentos na pele, lesões importantes, queda do cabelo, posso ter alterações pulmonares importantes, neurológicas, renais, eu posso perder os rins pelo lúpus, mas também tem tratamento. A gente até já falou de lúpus aqui. Sim, o que eu preciso é tratar corretamente para não ter esse desfecho, né? Para não evoluir dessa forma. Então, porque senão ela vai ficar aí no vácuo, a nossa telespectadora, ela não pode, que a gente já tinha soltado a pergunta dela aqui. Eu sei que eu só ouvi ela dizendo que tinha 58 anos. E aí, edição, vamos aproveitar nosso tempo. Tem como soltar?
58 anos, isso, a Francisca. Tenho 58 anos e os punhos das minhas mãos ficam inchados, mas não dói. Pode ser artrite reumatoide? Aí é artrite, né? Que está escrito errado ali. Mas... Veja, é estranho não doer, porque é muito difícil de ser o punho inflamado, né? Inchado e não ter dor. Não posso dizer que não é artrite reumatoide, porque não é habitual isso aqui ter edema. Então, eu acho que merece sim investigação, mas é estranho não ter dor. Será que é mesmo a articulação? Porque às vezes eu vejo umas pacientes que têm isso aqui mais cheinho, como se fosse só gordurinha perto do punho, né? E acha que é aqui. Então, vale a pena, se tá edemaciado, vale a pena investigar. Mas é estranho não ter dor, porque a artrite reumatoide dói. Dói, né? Dói. Então é um ponto importante para identificar a doença. Dói, judia muito. Porque às vezes você só tá... Eu tenho muita retenção de líquido, então às vezes eu sinto que a minha articulação ela fica enrijecida. Mas geralmente é quando eu tô inchada, eu tô retendo líquido. Aí depois, quando você sente que melhorou, aí já fica tudo mais... Mas não tem dor, então não é artrite, não é isso? O quadro de dor é importante. E esse quadro que eu descrevi de manhã cedo, de rigidez, de acordar travada, como as pacientes dizem, eu acordo travada, é muito importante. Doutora Raíssa, a última pergunta para a gente encerrar esse nosso bate-papo, vamos lá, é da Rejane. Tenho artrite reumatoide, dói muito à noite. Olha só, aquele ponto importante. Faço exercícios na academia. Estou certa? Ela deve fazer musculação, alguma coisa desse tipo. Tá correto, só que ela precisa ser bem assistida, né? E a gente tem que ter cuidado, porque se você lembrar de uma academia, quase tudo que a gente vai fazer na academia, a gente agarra com a mão. Mesmo que seja exercício para as pernas, eu faço essa força nas mãos para poder... Então, assim, precisa ver se está pegando direito, se o exercício que ela está fazendo, ela não está sobrecarregando demais o punho, fazendo qualquer exercício para o ombro, forçando um pouquinho o punho. Então, o que é que eu digo? Não está errada, continue se exercitando, mas é bom que tenha uma pessoa, né, o personal lá perto, o treinador físico, olhando os exercícios para que ela não faça lesões naquela articulação, naquela junta. E piore ainda mais. E piore ainda mais, mas fazer o exercício está correto de forma que seja assistido, né, bem assistido. Doutora Raíssa, muito obrigada. Tem mais pergunta? Gente, como rendeu de pergunta, viu, esse tema? É assim, a gente sente a audiência com a quantidade de perguntas. Rondinelli, olha só, qual a relação entre a tendinite e a artrose do dedão? O dedão que ele quer dizer, será que deve ser do pé, né? O dedão do pé deve ser, né? Não, ou da mão, parece que ele é do pé? É do pé. Eu tô entendendo. Dedão, no geral, o pessoal chama. Eu fico sem saber, porque assim... Gente, tem como saber se é o dedão do pé? Responda aí. É o da mão. Veja só. Eu ouvi que ele é sanfoneiro ou eu ouvi errado? Ele é sanfoneiro, então deve ser alguma então coisa pode que ser da mão, né? Eu estava pensando, falou o dedão, ali, tá? Bom, olha, tá sim, ele pode ter tendinite, porque ele força, não sei, né? Se ele for sanfoneiro, ele força bastante. E ele pode também ter artrose, ser independente, além da tendinite, ter artrose, porque como eu falei, a artrose do dedão, né? Da primeira articulação aqui da mão, ela é comum. Inclusive, ela recebe um nome sozinho para ela, né? Então, assim... não é raro, então ele pode ter tanto a tendinite pelo esforço, mas também ter a artrose nesse primeiro dedo. Doutora, então vamos lá, vamos só, porque agora eu já fiquei aqui pensando com a cabeça do telespectador. Você falou tendinite, artrose e artrite. Pra gente finalizar, dê a diferença aí dessas três coisinhas aí que acabam misturando tudo e a pessoa fica sem saber, né? Tá bom. Assim, o tema de nossa conversa é uma doença chamada artrite reumatoide. A doença tem esse nome. Aí a população confunde, porque essa palavra artrite só quer dizer assim, qualquer junta inflamada. E pode ser porque eu dei uma topada ali e estou com o dedo inflamado. Aí Raíssa, está com artrite esse teu dedo. Tá, por causa de uma topada, entendeu? Entendi, é um estado inflamatório. É só a característica inflamatória. Agora, o nome da doença que nós estamos discutindo é artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, inflamatória, sistêmica, crônica e progressiva. Que ela se caracteriza pela inflamação de várias articulações ao mesmo tempo. E que acomete mais mulheres nessa faixa etária de seus 35 anos a 75 anos. É isso aí. E que se eu não tratar, leva à deformidade. E a artrose? Que a população chama artrose, é uma doença mais ligada com a idade. Né? Claro que um jogador de futebol que já maltratou muito seu joelho, ele vai ter artrose precocemente antes de ficar velho só por traumas. A artrose é um trauma da articulação? É uma degeneração da articulação
mais ligada a fatores como idade, faixa etária, né? Mas também desgaste. Não é uma doença inflamatória como a nossa que a gente está debatendo, que é a artrite reumatoide. Não tem tanto acometimento como a artrite reumatoide, tá? Então, a artrose é como se fosse outro capítulo. Nós estamos falando de artrite reumatoide e a artrose é outro capítulo, que é essa doença que é uma doença que é menos inflamatória, mas que maltrata, só que ela maltrata de forma mais localizada. Por exemplo, aquela primeira senhora que falou do joelho, quando eles falam mais localizado, a tendência é a gente achar que é só mais artrose. Quando fala várias ao mesmo tempo, com sinais exuberantes de inflamação ou de edema, eu vou pensar mais que é uma artrite reumatoide. E a tendinite, já para a gente fechar aqui? A tendinite é só a inflamação de um tendão. E aí nós temos vários tendões, né? Então, os tendões estão no corpo ligando. Então, assim, eu posso ter uma tendinite por um esforço de estar passando o dia abrindo e fechando uma garrafa, ou um esforço, né, de repetitivo. Eu posso ter uma tendinite só por isso. É mais ligado a movimento, a exercícios, a manobras erradas. É isso aí. Doutora Raíssa, adorei a entrevista. Achei que a gente conseguiu aí o nosso objetivo, viu? Explicar melhor, foi recorde aqui de perguntas aqui no nosso programa no Vida Saudável. Muito obrigada. Uma boa tarde, tá bom? Obrigada e até a próxima. Muito obrigada.